Graça e paz, irmãos. Nós vamos iniciar, esta noite. Nessa noite nós vamos estudar o Salmo de número 15. Salmo de número 15. Os irmãos que estão sempre acompanhando sabem que nós trabalhamos com os ensinos em sequência, as mensagens em sequência. Eu estarei lendo aqui Salmo de número 15, Salmo de Davi. Diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Eu quero orar ao Senhor com os irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus, mais uma vez nós, a igreja, estamos reunidos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Clamamos a Tua misericórdia, clamamos a Tua ajuda, clamamos o Teu auxílio, clamamos ao Senhor, ó Pai, para vir iluminar a nossa mente, os nossos corações, para que possamos não só ouvir, mas falar e praticar a Tua palavra. Sabemos que os Teus mandamentos não são penosos e que o Senhor é um Deus misericordioso que aplica em nós a Tua graça e a salvação. Abençoa cada um que vai estar ouvindo, que vai estar participando. Abençoe cada um que estará nesta noite, ó Pai, ouvindo essa palavra. Tome todos em Tuas mãos para a honra e glória de Teu santo nome. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pois bem, irmãos. Os irmãos tiveram uma Bíblia aí do lado. É o Salmo de número 15. Nós vamos estar compartilhando com os irmãos nessa noite. O Salmo de número 15, eu intitulei esse salmo como é um salmo que é uma pergunta, que tem uma pergunta que é fundamental. E essa pergunta, ela só é fundamental por causa do fundamento da mesma. Qual é o fundamento para essa pergunta? Nós estudamos o Salmo 14. O Salmo 14 nos mostrou que haviam dois grupos, Um grupo de obreiros da iniquidade e linhagem do justo. Depois, aí nós vemos que um grupo abandonou a lei do Senhor, abandonou o Senhor, mas o segundo grupo, esse constituiu no remanescente fiel, que manteve viva a fé do povo de Israel. A igreja é essa linhagem do justo. A igreja, nós somos os cidadãos da cidade celestial. Diz a Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12, no versículo 19 ao 25, o versículo número 22, do 19 ao 25, vai falar que nós somos os cidadãos da cidade celestial. Porém, eu leio com os irmãos o versículo de número 22, que diz para nós assim: Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Nós, os cristãos, somos aqueles que devemos fazer a diferença nesse mundo, de mostrar a mudança que esse mundo pode ter a partir da nossa
da nossa ação nesse mundo, da nossa vida aqui, nós podemos mostrar para o mundo que realmente compensa servir ao Senhor. Filipenses 2,15 diz que nós devemos ser irrepreensíveis, nós devemos ser sinceros, que nós devemos ser filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Porque nós vamos nos resplandecer nesse mundo como astros de Deus no mundo, como astros do mundo. Já no Salmo 10 e 12, que nós também passamos por ele, eles concentram nos que são aceitáveis ao Senhor. O salmo que nós vamos estudar hoje, o Salmo 15, descreve os que são aceitáveis ou aceitados, e estão convidados a habitar no tabernáculo. É como nós começamos a leitura, que diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? O Salmo de número 15 vai falar desses convidados, essa pergunta para esses convidados, para as pessoas que são aceitáveis e estão convidados a habitar com o Senhor. O histórico desse salmo, é bem possível que Davi tenha escrito esse salmo. Quando ele ele foi bem sucedido e conseguiu trazer a Arca da Aliança de volta para Israel. Ele trouxe a Arca da Aliança de volta para o Monte Sião. A história é longa. Os filisteus tomam a Arca de Eli, levam para o templo do seu deus Dagon. Lá aquele deus um dia encontrado de cara caído no chão. No outro dia o deus Dagon dele já encontrado com a cabeça cortada e com as mãos cortadas. Aquela imagem, escultura deles. E eles se livram da arca e mandam ela de volta. Quando o Davi vai trazer a arca de volta a primeira vez, acontece um acidente, porque um homem chamado Uzá e Aiowá, é o nome do segundo, ele estende a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçam e acabam sendo fulminados pelo Senhor. Então Davi, por causa disso, ele prefere deixar a Arca da Aliança na cidade de Obed-Edom, na casa de Obed-Edom. A arca fica lá durante um período de 3 anos e ele depois resolve trazer a Arca da Aliança. Então é bem provável que esse salmo foi escrito quando Davi conseguiu trazer a arca e colocar numa tenda. A pergunta que ele faz, quem habitará nessa tenda ou quem estará nesse tabernáculo, é justamente um sentimento de temor em santidade diante de Deus, porque sabe que Deus é santo, e também um temor por haver não só pecado no povo, como pecado nele também, de pessoas que erravam, de pessoas que tinham debilidades, aquele sentimento de que ao aproximar de Deus nós temos temor porque somos pecadores, mas temos também uma ousadia por causa do sangue de Cristo, por causa da ação de Deus a nosso favor. Esse salmo, eu anotei aqui que ele também é considerado como um ponto referencial. Ele é considerado como um ponto referencial. Por quê? Os rabinos judeus, eles ensinavam, e até hoje ainda ensinam, que existem cerca de 613 mandamentos na Torá. Ou seja, 613 mandamentos nos 5 livros do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então eles ensinavam que havia 613 preceitos, 611 preceitos escritos, ou mandamentos escritos, e 2 mandamentos que nós não sabemos qual é, que eles dizem que Deus entregou a Moisés e está em segredo para ser revelado no final. É engraçado mesmo. Desses 313 preceitos, são 365 mandamentos negativos, correspondendo a um número
dos dias do ano solar e 248 mandamentos positivos, que é relacionado aos ossos ou membros do corpo, da medicina da época em que eles estabeleceram esses preceitos. E esses preceitos negativos é aquilo que o homem não deve fazer, e os preceitos positivos é aquilo que o homem deve fazer para estar servindo ao Senhor. Esse Salmo de número 15, por que ele virou um ponto referencial? Porque ele pega esses 613 preceitos e reduz esses 613 preceitos a apenas 11. Apenas 11. Porque ele vai dizer o seguinte, que... Deixa eu encontrar aqui para ler para os irmãos. Ok, deixa eu abrir na minha Bíblia mesmo. Ele vai reduzir a apenas 11. Ele diz o seguinte: quem morará no Santo Monte? Primeiro, sinceridade, anda. Segundo, pratica. Terceiro, fala. Quarto, não difama. Quinto, não faz mal. Sexto, não aceita. Sétimo, rejeita o reprovado, que é o réprobo. Sétimo, honra os que temem o Senhor. Não empresta dinheiro em usura, não recebe suborno contra o inocente. Então ele resume esse salmo, ele vai resumir 613 preceitos em apenas 11. Já em Isaías 33, vai resumir esses 11 preceitos em apenas 6. E aí você encontra em Miqueias 6,3 que Deus declara para o homem. Miqueias 6,8 diz assim: ele te declarou o homem o que é bom e o que te pede de ti, senão que pratica justiças e ama a beneficência, e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Ou seja, resume em 3, que é praticar a justiça, amar a beneficência e andar humildemente diante de Deus. Abacuque 2,4 diz que eis que a sua alma se incha e não é reta em Deus, não é reta nele, mas o justo verá da fé. A impressão que se tem é que Abacuque, falando de fé no Velho Testamento, já que a palavra fé no Velho Testamento, em algumas traduções, ela só aparece somente em Abacuque, no capítulo 4, versículo 2. Tá? E em algumas traduções. Hoje já tem mais traduções com essa palavra. Pois a fé é o único caminho para o perdão dos pecados e o acesso do homem à presença de Deus. João 14,6, a Bíblia diz que Jesus é o caminho. Colossenses 3,11, o texto diz que onde Cristo está, ou na vida de Cristo, de quem Cristo está, não vai haver nem grego, nem circuncisão, nem incircuncisão, não vai haver bárbaro, cita, livre, escravo, mas Cristo é tudo em todos. Então, eu estou simplesmente reduzindo para os irmãos, mostrando que os mandamentos foram reduzindo num certo sentido, e parou em Cristo. Cristo é realmente a chave para todos esses mandamentos, de uma certa maneira. O Salmo 15, ele não vai falar coisa nenhuma sobre sacrifício. Por quê? Porque, de acordo com a Bíblia Sagrada, os judeus, os israelitas, os judeus, os piedosos, os espirituais, aqueles que eram piedosos, eles sabiam que a salvação e a presença de Deus em suas vidas se dava por meio da fé pessoal e não por meio da lei em si. De fato, de forma que houve pessoas que se aproximaram de Cristo para perguntar para ele qual é o maior dos mandamentos, ou o primeiro de todos os mandamentos. Lá em Marcos 12, dos versos 28 ao 34, o texto diz que um escriba que estava tinha ouvido eles disputar algumas coisas, discutindo ali, e vendo que Jesus havia respondido bem, chegou para Jesus e perguntou: Senhor, qual é o primeiro de todos os mandamentos?
Jesus respondeu que o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o Shevá de Israel, o Shema de Israel. Quando a gente lê lá em Deuteronômio, quando Moisés vai dizer para o povo de Israel, ele vai dizer assim: olha, esse é o mandamento principal que o Senhor vos dá. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí Jesus diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Ou seja, os mandamentos em si, eles não iriam ficar disputando qual mandamento seria o maior, qual seria o menor. Então, quando você pega os 613 preceitos, você pega os 11 preceitos que estão aparecendo no Salmo 11. Quando você pega os 8 preceitos em Isaías 33, ou 6 preceitos em Miqueias 3:8, você tem uns 3 preceitos. Então, quando você pega todos esses preceitos ali, reduzindo, você vai descobrir o seguinte, que Jesus deixa bem claro que todos esses preceitos só vão convergir em uma situação. Em que situação? Fidelidade em ouvir ao Senhor. Ouve. Ama o Senhor teu Deus, porque ao ouvir o Senhor nosso Deus, que é o único Senhor, você vai amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Quando eu for explicar o Salmo de número 15, esse ensinamento é muito importante, porque vai ter crente que vai dizer assim: olha, eu não aceito afronta contra o meu próximo. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, escolhendo aquilo em que ele não erra e acusando as pessoas naquilo em que elas erram. Pois bem, é importante nós observarmos que o Salmo de número 15, ele não é uma prescrição para ser salvo. Eu vou repetir. O Salmo de número 15, ele não é uma prescrição ou um código de regras ou uma confissão sintetizada ou uma espécie assim de catecismo para ninguém ser salvo, tá? Mas ele é uma descrição de como pessoas salvas devem viver, como essas pessoas salvas, elas devem viver a fim de agradar a Deus e ter comunhão com Ele. Por meio de orações e negativas e afirmativas que nós temos nesse salmo, essa lista apresenta qualidades que devem estar presentes em todas as áreas da vida, em todo o tempo. Porque aqueles que são crentes, aqueles que querem ter comunhão profunda com Deus, devem seguir a Cristo e observar esses exemplos de Davi e dos outros profetas, de todos os profetas da Bíblia e todos os homens de Deus, e aí sim ele pode preencher esses requisitos pessoais. Esse primeiro ponto, por exemplo, que diz: Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? É buscar a presença de Deus, é obedecer aos preceitos de Deus e confiar na promessa de Deus, é que esse salmo vai nos ensinar. Primeiro, o verso primeiro, ele pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Depois que os homens de Davi tomaram a cidade, tomaram o Monte Sião, Davi transformou o local no local de sua residência e no santuário de Deus. Jerusalém tornou-se a cidade de Davi. Está registrado lá em 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 a 16. Então, buscar a presença de Deus é buscar habitar com o Senhor. Lembre-se, esse salmo não é uma prescrição para ser salvo.
ele é uma descrição, ele descreve, ele não prescreve, ele descreve. Há uma diferença. Ele descreve de como as pessoas que já são salvas têm que se portar diante do Senhor. Vocês estão me entendendo? Dá um joinha aí, porque isso é muito importante. Amém. Ok. Amém. Amém. O verso de número 2, que vai dizer que aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aqui ele apresenta três áreas fundamentais na vida de uma pessoa. Primeiro, uma pessoa já salva, tá? Não é para ser, é porque já é. Primeiro, tem um caráter irrepreensível. O texto diz que ele anda em sinceridade. Nós não precisamos ir fazer uma lista e dizer o que uma pessoa que anda em sinceridade, como ela se porta. Todos nós sabemos que uma pessoa sincera, como uma pessoa sincera, vive. Segundo, ele deve praticar a justiça, ou seja, ele deve ter uma conduta reta. Irmãos, se pessoas... Terceiro, nós vamos usar o terceiro, depois eu vou trazer essa explicação rápida. Terceiro, são pessoas que falam verazmente, segundo o seu coração. A palavra verazmente é aquela pessoa que fala com verdade, segundo o seu coração com verdade. Ou seja, ele tem verdade e tem o sentimento verdadeiro ao expressar aquilo. Ele não é um bajulador, ele não é um enganador, ele não é um mentiroso, ele não aproxima das pessoas por meros interesses. Ele é sincero, ele anda em sinceridade, ele pratica a justiça. Praticar a justiça é aquela pessoa que não se alegra com a injustiça, e o praticar a justiça vai envolver todos os aspectos da vida, em tudo que você viver na sua vida, seja na área política, na área religiosa, na sua vida de marido com a sua esposa, na sua vida de esposa com o seu marido, na sua vida de mãe para com filho, de filho para com pais. O praticar a justiça e falar com verdade segundo o seu coração, isso significa que essa pessoa vai ser uma pessoa totalmente entregue à vontade de Deus e buscando o máximo fazer aquilo que agrada a Deus. O texto diz que a pessoa pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Eu fiz uma análise sobre esse falar verazmente segundo o seu coração, e o coração não é o coração da pessoa que está falando, mas segundo o coração do Senhor. Estão me ouvindo? Não é segundo o coração da pessoa, mas segundo o coração de Deus. Por que Davi diz que fala verazmente segundo o seu coração? Vocês lembram de quando Davi foi escolhido para ser rei? O Senhor mandou Samuel ir à casa de Davi e disse: porque eu tenho escolhido um rei segundo o meu coração. De acordo com o meu coração. Segundo o meu coração significa de acordo com o meu coração. De acordo com o coração do Senhor, com a vontade do Senhor. Então o texto diz que essa pessoa, ela fala palavras verdadeiras segundo o coração de Deus. De forma, ou seja, segundo o coração de Deus, significa que essa pessoa fala as verdades, porém com um sentimento de Deus pelas outras pessoas. Porque, por mais que a pessoa fale verdade e seja sincera, e tente praticar a justiça, ela não pode afastar a misericórdia, ela tem que agir com misericórdia. E muitas das vezes, ser sincero com as pessoas sem misericórdia, pode até parecer uma coisa boa, num certo sentido, mas em outros, você causa dano àquela pessoa. Porque talvez a pessoa aproxima de você, e ela pode estar errando em algum aspecto, mas ela está precisando de um abraço, ela está precisando de um carinho, ela está precisando de uma palavra de conforto, e você é muito crente, a sua vida é 100% espiritual, você realmente guarda todas as leis, os 613, então ao invés de você falar com ela de verdade, mas segundo o coração de Deus, você fala segundo o seu. E aí você
coloca a pessoa mais para baixo do que ela já está. Estão me entendendo? Segundo, uma vez que esse segundo versículo é aplicado em nossas vidas, nós podemos aplicar de modo prático e específico os versículos 3 a 5. São 3 virtudes básicas, né, que nós lemos ali, que é: anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente. Eu vou me deter um pouco nos versos 2, vou ir para o 5, mas vou me deter um pouco, tá? Por que que isso é importante para nós? Porque nós devemos procurar desenvolver em todas as áreas da nossa vida e sermos sempre obedientes a Deus, sermos obedientes ao Senhor. Os verbos aqui: praticar, viver, falar, todos eles encontram-se num presente indicativo, mostrando que o cristão verdadeiro, o cristão devoto a Deus, ele obedece ao Senhor a todo tempo e sempre procura lhe agradar. Presente indicativo significa que o que é o presente indicativo? É um tempo verbal, que é utilizado para falar de uma ação que ocorre no momento que fala. Então não há separação entre praticar a justiça, falar verazmente e andar em sinceridade. A pessoa fala, anda e pratica, numa pessoa só. É um tempo que é usado para falar de uma ação no momento que está falando. Assim, ele permite situar o tempo presente indicado na ação dessa pessoa, nessa ação habitual. De forma que essas verdades, elas devem ser características dessas pessoas. E não simplesmente da boca para fora, mas são características. E esse presente indicativo também pode revelar, ou pode nos indicar e ser utilizado também para as ações de uma pessoa que pode acontecer num futuro próximo. Ou seja, quando a pessoa fala e pratica e anda, nós não temos expectativa de que essa pessoa irá praticar algo diferente do que é esperado dela, pelo fato de que ela é salva em Cristo, porque é para a pessoa salva. Do verso 3 a 5 diz: aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. A primeira parte do versículo, parte A e parte B, diz: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe subornos contra o inocente. Por que isso também vai fazer parte do ensino de Davi? Porque a Bíblia Sagrada nos ensina que ao povo de Israel, eles não tinham permissão de cobrar juros dos seus compatriotas. É uma coisa interessante porque, embora não pudessem cobrar juros dos seus compatriotas, eles estavam liberados para cobrar juros de quem não eram compatriotas, de quem não era israelita. Êxodo 22, 25 diz: se lhe emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário, não lhe imporás usura. Levítico 23, 7 e 8 também diz a mesma coisa. Levítico 25, 35 ao 38 diz também. O 37 diz: não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás o teu manjar por interesse. Manjar é servir um bom almoço para uma pessoa com a expectativa de pedir ele algo em troca, tá? Manjar é o alimento. O 23, 20 diz: ao estranho emprestarás a usura. Lembra que eu disse? Aos compatriotas, um israelita para outro israelita, não era permitido que ele emprestasse dinheiro com usura. Eu vou explicar o que é usura. Mas, ao estranho emprestarás a usura. Porém, a teu irmão não emprestarás a usura, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo que puseres a mão na terra, a qual passais a possuir.
é interessante esse texto, que dependendo a pessoa que vier falar com você e citar esse texto, você logo já tem expectativa que ao terminar ele vai falar assim: eu vim aqui te pedir dinheiro emprestado. Jesus, ele nos ensinou que não se deve negar aquele que te pede emprestado e não se deve resistir àquele que te pede algo. Porém, o porquê que é importante isso? A questão da usura, a usura era uma espécie de juros que era colocado sobre o empréstimo para alguém. Isso que era usura. Os juízes de Israel, eles eram advertidos a não aceitar subornos. Por essa razão, o texto vai dizer, no verso de número 3, que não se deve aceitar nenhuma afronta contra o seu próximo, não pode difamar com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita afronta como o seu próximo. Irmãos, nos dias de hoje, as pessoas costumam criar uma coisa que estão chamando de narrativas. O que são as narrativas? Eu conto alguma coisa a respeito do Valber, difamo o Valber e falo muitas inverdades a respeito dele, e quando alguém me pergunta, eu falo assim: são narrativas criadas para poder difamar o Valber. A Bíblia não chama isso de narrativa, a Bíblia chama isso de mentira. Uma coisa é verdade ou uma coisa é mentira. Não há possibilidade de mentira ser verdade ou verdade ser mentira. O que é A não é B. É a chamada lei da não contradição. O que é alto não pode ser baixo. O que é magro não pode ser gordo. Aquele que é feio não pode ser bonito. Não existe um feio bonito, ou um alto baixo, ou um gordo magro. Então não existe uma verdade mentirosa, ou uma mentira verdadeira. O texto ele deixa bem claro que quando nós falamos alguma coisa do nosso irmão, ainda que nós chamamos isso de narrativa ou contamos do nosso jeito, a Bíblia diz que nós estamos difamando esta pessoa com a nossa língua. Depois vai dizer que nós estamos fazendo mal contra o nosso próximo. É claro que vai ter, embora há um paralelismo hebraico nesse texto, em que o salmista, de alguma forma, ele mostra as qualidades daquele que serve ao Senhor e as não qualidades ou invirtudes daqueles que não servem ao Senhor, embora ele use esse paralelismo mostrando muitas coisas que vão chegar num sentido só, porque no final você vai entender. Por que eu estou dizendo que vai chegar num sentido só? Porque diz assim, porque quem faz essas coisas, ou seja, aquele que não faz essas coisas erradas, ele nunca vai ser abalado. Ninguém pode ser punido por cumprir lei. Ninguém pode ser punido por amar. Nós somos punidos quando pecamos, porque nós difamamos o nosso próximo, nós fazemos mal ao nosso próximo, nós aceitamos suborno contra o nosso próximo, afronta com o nosso próximo, nós aceitamos o réprobo no nosso meio e não honramos os que temem ao Senhor. Nós juramos ou prometemos fazer uma coisa para ajudar alguém ou em algum tipo de coisa na nossa vida. E aí, quando vemos que vamos tomar prejuízo por alguma razão, nós mudamos de ideia. Tudo isso, o salmista, de alguma forma, ele vai estar mostrando aqui que aqueles que praticam determinadas coisas são aqueles que não habitam no tabernáculo. Eles não conseguem se manter na presença de Deus. Pega a palavra tabernáculo e a palavra santo monte, e ao invés de você perguntar assim, Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Tabernáculo é porque havia a Arca da Aliança colocada em uma tenda. Tabernáculo era uma tenda, antes do templo ser construído. O Santo Monte, ele está fazendo uma alusão ao Monte Sião, a Israel, onde estava a casa de Deus, a casa de Davi. O templo ainda não havia sido construído. Mas nós podemos pegar essas duas palavras, assim como o templo do Senhor, a Arca da Aliança ou a tenda,
eram o símbolo da presença de Deus entre os homens, e podemos colocar da seguinte maneira: Senhor, quem ficará na tua presença? Quem habitará na tua presença? Quem morará na tua presença? E aí ele vem e faz uma lista: ó, quem não estiver fazendo essas coisas, isso. Não como uma prescrição, mas como uma descrição. Porque nós evitamos praticar o pecado não é para ser salvo. Nós evitamos praticar o pecado porque nós já sabemos que somos salvos. Ninguém deixa de praticar o pecado para ser salvo. Deve não praticar o pecado porque já é salvo. É diferente. Então o povo de Israel tinha liberdade de fazer tais coisas. E o salmista Davi vai citar essas coisas. Devemos tomar cuidado porque essa coisa de difamar com a língua é chamada de fofoca. Fofoca. Eu entendo isso. Isso mesmo. É fofoca. É. Difamar com a sua língua é fazer fofoca. E fazer fofoca faz mal ao seu próximo. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui em Mateus. Não quero entrar muito nesse assunto, porque quando nós chegarmos no texto de Mateus, pregando um sermão expositivo, fica bem melhor. Da chamada disciplina que Jesus nos ensinou. Se o Valber encontrar o texto, coloque ele na tela para nós. É o que Jesus disse, que quando vires o teu irmão pecando, se eu não me engano é Mateus capítulo 18, do versículo 18 a 20, se eu não me engano, não tenho bem certeza. Quando você vê que o seu irmão pecou de alguma maneira, deve ir confrontar o pecado do seu irmão. Não é confrontar o seu irmão, confrontar o pecado que o seu irmão praticou. Deixa o Bob encontrar o texto, ok? Mateus. Até o verso 18, capítulo 18. Ok. Pode voltar. Volta um pouco. 17, 16. Vai no 15. Ok. O 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Se não te escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como gentio e publicano. Por que é importante esse texto junto com esse que nós estamos lendo no Salmo de número 15? Nos dias de hoje, como têm sido feitas as chamadas disciplinas na igreja? Um crente vê o outro pecando e ao invés dele ir até o irmão que está pecando e falar para ele que ele está pecando e que deve arrepender de tal pecado, geralmente essa pessoa pega essa situação e vai direto para a igreja e conta para a igreja. Chega até o pastor e fala: pastor, eu vi a Naate fazendo isso. O pastor, algumas das vezes, ele tem coragem de ir até a Naate e aconselhá-lo, chamar a atenção dela, embora não seria o próximo passo dele, mas ele ainda toma esse passo. Alguns não têm coragem de chegar até a Naate e falar para ela: Naate, você deve parar de fazer isso. Ele vai fazer uma mensagem, preparar uma mensagem supostamente bíblica, para nessa mensagem ele falar os erros da Naate, jogando a carapuça para ela e tentar exortar a Naate para sair daquele pecado. A Naate será o tema da noite, porque ele vai não estou usando você, Naate, não estou dizendo que você está fazendo nada não, tá, Naate? Estou usando como exemplo. Ele vai usar o erro da Naate para exortar toda a igreja e a Naate junto, e assim ele acredita que fazendo isso ele está correto. Agora, qual é a posição correta seria para um pastor? Ou pelo menos essa posição correta que nós, a Igreja Cristo em Voz, fazemos. Se a Leila chegar perto de mim e falar assim: Cláudio, eu vi a Naate fazendo isso e isso, o que devemos fazer? Primeiro eu tenho que tratar contigo, Leila, porque você está fazendo fofoca.
Vou dar um minutinho de silêncio para vocês entenderem. Primeiro eu vou tratar contigo, Leila, porque você está fazendo fofoca. E fofoca é pecado. Está dizendo que aquele que vai habitar não difama com a sua língua. Ao invés da Leila ter que vir falar para mim, para quem que a Leila tinha que falar? Para Naate. Mas se eu, por acaso, ao invés de exortar a Leila e disser para ela que fofoqueiro está difamando com a língua e ela deve ser tratada, eu ir direto e falar com a Naate, logo eu validei a fofoca da Leila. E quando a irmã Elizabeth errar, a Leila vai vir contar também. Quando o Valber errar, a Leila vai vir contar também. E de repente, a Leila se torna um cooperador na igreja porque ela carrega a fofoca de um para os outros. De uns para os outros. Estão me entendendo? Então, uma fofoqueira. Então, é muito importante que nós aprendamos que o crente salvo, ele não difama com a sua língua. Eu posso ver uma pessoa praticar um pecado, errar em alguma coisa, que é muito sério. Mas ao invés de eu ir até o pastor, eu ir até outro crente contar o pecado daquele irmão, eu simplesmente vou direto a essa pessoa, exorto ela e digo, olha, irmão, de acordo com a palavra de Deus, o irmão está pecando assim, assim e assim. E precisa se arrepender, precisa consertar com o Senhor. Porque Jesus disse que se o teu irmão te ouvir, ganhasse a teu irmão. Ganhasse o teu irmão. O versículo 4 diz que o réprobo é desprezado. O que é um réprobo? Um réprobo é uma pessoa que é rejeitada. É rejeitada. Geralmente o rejeitado são aqueles que difamam a igreja e difamam o Senhor, difamam os crentes. Ele tem a sua língua afiada contra a palavra de Deus, contra os filhos de Deus e contra a própria igreja. Ele vive fazendo piadinhas com o povo de Deus. Ele vive abusando do povo de Deus, difamando o povo de Deus. E o texto diz assim, olha, aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, ele não recebe o réprobo. Exemplo disso é o João, que se alguém traz uma doutrina que não seja doutrina santa, diz o apóstolo João, o que esse crente deve fazer? Ele não deve nem mesmo cumprimentá-los, dizia o João. Então, não deve recebê-lo em sua casa, não deve cumprimentar, não deve se alimentar com ele, ou seja, não deve ser participante com as maldades dessa pessoa. O réprobo é desprezado, mas essa pessoa honra os que temem ao Senhor. Irmão, quanto é maravilhoso isso. Eu aprendi esse salmo logo no início da minha fé. Eu aprendi esse salmo. E muitas das vezes aparecia alguém que era reconhecido, era um vereador, um candidato a vereador, um grande pregador, uma pessoa de renome. Ele aparecia na rua e todo mundo ia atrás, aquela coisa toda. Eu nunca saí do meu lugar. Nunca dei valor nenhum. Mas quando aparecia um crente fraco, tentando caminhar, sem força para caminhar, precisando de um conselho, precisando de um lugar para almoçar, um lugar para jantar, ou alguma ajuda para sobreviver, pela misericórdia de Deus. Não sou perfeito, mas o Senhor me iluminou que eu pude ajudar tais pessoas. E é assim que nós devemos viver. O réprobo nós desprezamos, mas quando uma pessoa teme o Senhor, ainda que ele esteja caído na sarjeta, ainda que ele seja uma pessoa que não tenha sabedoria, ainda que ele não seja uma pessoa com bens materiais, você o honra porque ele teme o mesmo Senhor que você honra. Vocês são os irmãos e vocês vão viver e morar no mesmo lugar. Mesmo que você garanta fazer algo para alguém, alguma coisa, você não muda. Você não é infiel no contrato. Porque nos dias de hoje, quando vamos fazer um acordo com uma pessoa, às vezes nós temos medo de falar que somos evangélicos, porque são tantos evangélicos enrolados, que às vezes nós não conseguimos fazer um negócio com alguém, porque quando fala assim, eu sou cristão, eu sou evangélico, o cara fala, então, não dá para fazer negócio contigo. E o texto diz assim, olha, que não era para ser assim. Porque quando um evangélico, um homem dissesse assim, olha, está feito esse acordo, ele toma prejuízo, mas ele não voltaria atrás, que é o que o texto diz. Não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, com juros,
e nem recebe suborno contra o inocente, ou seja, ele não é um juiz que aceita dar uma sentença contra o inocente porque pagaram alguma quantia em dinheiro. E o terceiro, que diz, quem faz essas coisas, quem faz isto ou isso, nunca será abalado. Essa é a nossa aplicação, que é a última parte do versículo 5. Quem desse modo procede, jamais será abalado. Isso significa que os justos descritos nos Salmos, eles têm segurança e estabilidade na vida. E não precisam temer nada. Salmo de número 46, volta novamente, salmo preferido da irmã Elizabeth. Como ela diz que é o salmo favorito dela. O Senhor faz cessar as guerras. O Senhor quebra o arco, quebra a lança. O Senhor queima os carros no fogo. Ainda que a terra se mude para o meio dos mares. Irmãos, o que é isso? Isso é um maremoto, isso é um tsunami. Analisa o que ele está dizendo. As placas tectônicas debaixo dos oceanos, elas começam a se abalar e tiram a parte seca e levam para o meio do mar. E fala assim, ainda que a terra seca seja deslocada e levada para o meio do oceano. Ele diz que ele não se deve temer ao Senhor, porque o Senhor está com o seu povo. Ele jamais será abalado. Os justos não os devem temer, porque eles estão fundamentados nas promessas da aliança de Deus com eles. Eles estão fundamentados nas promessas feitas por Cristo. 1 João 2,17 diz que aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna, e se é eterna não acaba, então não precisa temer. Quem faz essas coisas, quem faz isso, nunca será abalado. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Espero que a gente tenha conseguido transmitir esse salmo que é muito maravilhoso, essa palavra que é maravilhosa para nós.